Bom, olá. Primeiramente, meu nome é Danilo Vieira, eu sou aluno de Engenharia da Computação e hoje eu vim falar um pouco sobre as respostas dos exercícios propostos. Bom, então, a princípio, o primeiro exercício, o número 13 no caso, ele fala o seguinte: para o fn na figura 2.9, ache o delta estrela de Q1, 100 e o delta estrela de Q0, 101. Bom, então vamos analisar a figura. E no caso seria essa. Bom, temos que ele passa pra gente que o quê? Ele fala que o delta estrela, no caso a função estendida, partindo de Q1, ele faz o 100. Vamos analisar o que acontece. Então, partindo de Q1, se eu faço um movimento 1, eu vou para Q2. Partindo de Q2, realizando o 0, eu volto para Q1. No entanto, se eu realizar o 0 novamente, ele me leva para o vazio. Eu não tenho uma resposta para essa cadeia, ou seja, não é um movimento válido. Isso na letra A. Bom, a letra B, ele passa para a gente uma outra cadeia. No caso é a seguinte: partindo do Q0, ao realizar a função estendida de Q0, 0, 0, 1, 0, 1. O que acontece? Bom, já que a gente está se tratando de um AFN, no caso é um autômato finito não determinístico, há duas possibilidades de realizar esse movimento zero, como é visto na imagem. A gente pode tanto prosseguir para Q1 quanto continuar para Q0. Com isso a gente pode realizar o movimento 0 e o 0 novamente, e ao realizar 1, ele leva a gente para o vazio, para o nada, não tem como a gente resolver. No entanto, a gente pode realizar o movimento 0, 0, 1, 0, 1 e terminar em Q2. Bom, uma forma melhor de demonstrar o que acontece seria a partir da reversa, da função estendida reversa. O que acontece? A gente vai representar ela da seguinte forma: a gente vai dividindo ela, vamos dizer assim, até a gente conseguir chegar no seu lambda. Que o lambda ele vai retornar nada mais nada menos do que o seu próprio estado, ou seja, se eu tenho Q1 lambda, eu continuo em Q1. É isso que acontece. Bom, então, aí o que acontece? Aí a gente pode realizar a leitura. No caso, esse daqui é do primeiro, que parte de Q1 e realiza 100. Ao realizar o movimento 1, eu vou parar em Q2. Ao realizar o movimento 0, eu vou parar em Q1. Aí tem mais um 0 para ser realizado, que quando eu faço esse movimento, ele me leva para vazio, como dito anteriormente. Essa forma é melhor para demonstrar o que acontece nesse segundo caso. Por exemplo, fazendo a forma recursiva até a gente chegar no lambda, a gente chega no seguinte. Bom, o Q0 terá como realizar o movimento 0. Isso retorna para nós duas formas de se fazerem. Ou ele fica em Q0 ou passa para Q1. Então seria Q0 união com Q1, porque as duas formas são válidas do movimento. Bom, prosseguindo para o próximo movimento, que no caso seria outro 0, a gente chega na seguinte conclusão: que o Q0, ao realizar outro 0, ele vai formar o Q0 Q1. No entanto, o Q1, ao realizar esse movimento 0, vai para vazio. O Q0 Q1, que foi o que sobrou, ele terá que realizar agora o movimento 1, que era o terceiro. Dessa forma, o Q0 vai nos retornar nulo, pois não tem informação, ele vai para o vazio, não tem caminho. No entanto, o Q1 irá nos retornar Q2. Bom, o Q2 agora foi o que nos restou, terá que realizar o movimento 0, como dito aqui. Com isso, ele irá voltar para Q1. No entanto, sobrou mais um movimento, o 1, que ao realizá-lo, voltaremos novamente para o Q2, esse sendo o nosso resultado final. Bom, dando continuação agora para a segunda questão, temos
aqui, a 17. Projete um AFN com não mais que 5 estados para o conjunto AB na N, tal que o N seja maior ou igual a zero, união com AB A na N, tal que o N seja maior ou igual a zero. Bom, um colega disponibilizou no glossário que uma subpalavra é qualquer sequência de símbolos contígua da palavra. Com isso, podemos dizer que ABA é uma subpalavra de ABAB. Então, basta tratarmos primeiro o ABA, que será mais simples. Dessa forma, por se tratar de um AFN, existem diversas formas de resolver esse tipo de questão. E quando pegamos na forma que eu coloquei para representá-lo, a gente pode concluir que o quê? Que o Q0 ele é um próprio estado final. Por quê? Porque a cadeia aceita valores onde ambos são zero, e pois, por se tratar de um AFN, eu posso colocar com que o A tanto seja para se manter em Q0 quanto prosseguir para os próximos estados. Dessa forma, se testarmos uma sequência qualquer na qual possua um AB na N, será possível chegarmos em qualquer estado. Podemos fazer um exemplo aqui agora. Vamos considerar que tenhamos a seguinte sequência: A, B, ABA. Por exemplo, AB, A, faltou um BA aqui no final. Enfim, só para exemplificar, dessa forma para cá e para cá. Ao ler o primeiro A partindo de Q0, a gente pode nos manter aqui ou seguir para o próximo. Eu posso ler todos os símbolos por se tratar de um AFN no mesmo Q0, ou eu posso continuar. Eu li um A, posso vir para cá. Eu li um B, venho para cá. Li um A, posso vir para cá. E o B e o A irão se repetir no Q3, assim sendo o Q3 o estado final também. Bom, vamos lá, continuando. A questão 25, ela fala para a gente construir um AFN e depois convertê-lo para AFD. Bom, a letra C que vamos tratar no momento nos diz o seguinte, que vamos ler uma cadeia U e uma cadeia V que estão contidas no alfabeto, ao que o número de As na cadeia U seja ímpar. Dessa forma, qual foi a estratégia utilizada? Foi que, partindo de Q0, eu vou para Q1. Vai dar 1, que vai dar ímpar. Caso seja par, ela volta para o Q0. Dessa forma, prosseguindo aqui mais para frente, podemos ter qualquer quantidade de B que é relevante. Temos que ter uma sequência, conforme já pré-estabelecida, de 4 As, que é o que acontece. São lidos 4 As, e no final é lido uma sequência qualquer que seja presente dentro do vocabulário de V. Após isso, tínhamos que converter para um AFD. Dessa forma, temos aqui já convertido para o AFD. Foi feita uma tabela para ir analisando cada estado. No caso, o Q0 foi analisado. O que aconteceria com ele caso eu lesse um A, caso eu lesse um B, e dessa forma foi prosseguindo para todos. Com isso, fazendo uma análise dos estados, chegamos em que o Q0, ao ler um A, ele tem que ir para o nosso Q1. Ao ler um B, ele se mantém em Q0. Dessa forma, ao chegar em Q1, se ele ler o A, ele tem que ir para Q0, Q2, que está acima. E assim prosseguindo para todos. Aí você vem no Q0, Q2. O que acontece se você ler um A, que no caso você vai para o Q3, 1. Dessa forma, prosseguindo, analisando todos os casos. Uma informação que vale a pena se trazer é que todos os elementos os quais tem a presença de um Q5, no caso, o Q5 que ficou no FD final, o Q0, Q5, o Q0, Q2, Q4, Q5, o Q1, Q3, Q5, o Q0, Q2, Q5, o Q1, Q5, por a presença desses 5 indica que o quê? Que todos eles são considerados estados finais. Bom, a letra E segue o mesmo padrão. No entanto, agora mudamos, no qual
iremos ter uma cadeia UV, que pertencem a esse de alfabeto, no qual o número de A's em U tem que ser exatamente 3 e o número de B's em V tem que ser um múltiplo de 3. Dessa forma, foi feito o seguinte AFN, ou seja, temos que ter obrigatoriamente 3 A's, então é A, e temos que ter um número um múltiplo de 3 de B, que no caso é o nosso V. Então eu posso ler 3B aqui, eu posso ler 1B para I, mais 2B rodando, por isso sendo Q3 e Q4 dois estados finais. Bom, dessa forma convertemos ele também para um FD. Com isso analisamos os estados possíveis. Por exemplo, partindo de Q0, analisamos o que acontece se recebe um A, eu vou para Q1. Se Q1 recebe um A, vai para Q2. Se Q2 recebe um A, vai para Q3. Se Q3 recebe um B, ele tem duas opções, ele pode se manter em Q3 e pode ir para Q4. Para Q4 acontece a mesma coisa, ele pode ir para Q3 ou se manter para Q4. Caso eles recebam um A, eles vão tudo para o vazio, não tem essa informação, é vazio. Dessa forma, podemos pegar ele convertido e ficará da seguinte maneira, onde o Q0 vai para o Q1 em A, o Q1 vai para o Q2 com A, que Q2 para Q3 um A, lembrando que todos que tiverem o Q3 como resposta, eles são estados finais, por isso que o Q3 é um estado final. Aí o Q3, Q4, que é lido a partir de um B, ele também é um estado final e ele pode repetir NBs aqui no Q4. Bom, é isso.